Começa agora o seu Redação Novo Tempo pela sua rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado porque mais uma vez você está aqui para acompanhar esse programa junto com a gente. Deixa eu já começar apresentando aqui os nossos convidados de hoje, Douglas e Marcele. Seria interessante, de repente, fazer uma apresentação individual, né? Quais são os sobrenomes que você... Porque acho que vocês, né? Dodô, cadê a Marcele? Deve ser isso o tempo inteiro, né? Meu sobrenome é Marcele. Tipo isso. Mas já aconteceu na rua uma vez, a gente estava no mesmo lugar, só que ele estava mais na frente com minha família, eu estava mais atrás. Aí uma pessoa veio falar, ela... Oi, tudo bem? Douglas e Marcele, tava só eu. Pra você, Aí eu, ok. Douglas tá ali na frente, mas tudo bem. Pois é, pra quem assiste a Novo Tempo, pra quem ouve a Novo Tempo, tá acostumado a ouvir os dois. Eles têm um ministério juntos, né? Eles cantam juntos, são marido e mulher, mas são pessoas individuais também, né? A Marcele é a Marcele e o Douglas é o Douglas. A Marcele é a Marcele Fonseca e eu sou o Douglas Polheim. Sejam bem-vindos, viu, ao Redação. Obrigada mesmo. E tá com a gente aqui também a Suzane Lima. Eu tava lembrando a ordem que pediram pra eu apresentar. Suzane, tudo bem? Oi, tudo bem? E o André Leite. Seja bem-vindo de novo. Muito engraçado. Você olhou pra mim. Aí eu ouvindo a lembrei. gente pela rádio não viu, mas ele olhou pra mim e falou assim, vou apresentar a Suzane, exatamente. E o detalhe que eu já fiquei com medo. Né? O detalhe que eu já fiquei Pegadinha com da medo, redação. porque foi assim, ó. Eu comecei pela Marcele e a ordem, né, pra eu começar pelo Dodô. Aí eu já tinha feito uma vez errado, entendeu? Muito bem. Olha, entra em pauta no Redação hoje uma pesquisa que mostrou que 50% dos brasileiros concordam com a frase bandido bom é bandido morto. E você vai entender também como o acordo fechado essa semana entre Estados Unidos e mais 11 países pode afetar as exportações brasileiras. E ainda, nós vamos falar sobre a faxineira que foi autuada por furto após comer apenas um bombom. E tem também sobre a campanha que os alunos de uma professora que está sofrendo com câncer têm feito para retribuir tudo o que ela já fez por eles. E você que está acompanhando a gente pode também fazer a sua parte, pode fazer parte desse debate. A gente discute sobre todos esses temas aqui, mas a gente espera a sua participação aí em todas as nossas redes sociais. Não é isso, Leite? É isso mesmo. Você pode interagir com a gente por meio do nosso site novotempo.com/jornalismo ou no Facebook, facebook.com/ntjornalismo, no Twitter e no Instagram, @ntjornalismo. Muito bem, a gente espera a sua participação. Você já ouviu a frase, bandido bom é bandido morto, né? Como isso soa para você? Você concorda com essa afirmação? Porque metade dos brasileiros parecem concordar que bandido bom é sim bandido morto. Pelo menos é o que mostrou uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, divulgada no início dessa semana. Apesar de 50% dos entrevistados concordarem com a afirmação, outros 45% disseram discordar e 5% não souberam responder. Esse é o tema que a gente começa debatendo agora. Toda vez que eu vejo uma pesquisa como essa, você vê assim, que 50% disse que concorda com a afirmação. E não foi 50% que não concorda, né? Teve Foi 45%. 45%. Teve 5% ali que não soube responder. E não é politicamente bonito dizer que bandido bom é bandido morto. Então, eu às vezes fico me questionando quanto desses outros 45% gostariam de responder, inclusive outra coisa, né? Esse que estava em dúvida, inclusive, né? Tipo, Não sei, acho melhor não falar tal. Agora, é interessante, porque a gente fez pesquisa na internet também, a produção do programa fez na página, na rede social do Facebook do jornalismo, teve muitos comentários, e eu lembro que também no Conexão Novo Tempo da rádio, eu, a Luana e o Breno, a gente fez essa pergunta para o pessoal que acompanha a gente em todo o Brasil, e meio que a gente percebeu uns 50% ali também, apesar de ser 50, 45, mas a gente sentiu meio que 1 em cada 2 dos nossos ouvintes da rádio concordavam com essa frase e outra metade não concordava. Eu não sei, para mim, particularmente, e aí eu até já fica meio clara a minha opinião sobre isso, mas para mim é meio assustador perceber que tem gente que acredita ou que concorda com esse tipo de frase, esse tipo de sentença. Porque é muito forte você parar pra pensar que isso pode ser verdade para muita gente. Ainda mais num meio que nem o nosso aqui da Novo Tempo, sei lá, 95% do nosso público é evangélico, é cristão, então você vê essa frase e você fica meio assustado de ver que o pessoal concorda com isso. É assustador também. Que você me falou mesmo, realmente, de na rádio, em que um público seria um público cristão, no caso, tipo, dividir e ficar do mesmo jeito, né? É assustador, mas ao mesmo tempo, assim,
eu imaginava que seria isso. Né? Eu imaginava que seria isso. Eu estava conversando com a Marcele, Mas inclusive. por que você imaginava? Por ouvir gente falar mesmo, O tempo por conversa, por ouvir as pessoas falando e comentando. Eu convivo com muita gente cristã, convivo com gente também não. E, assim, exatamente pelo que eu ouvi. A Marcela disse que ela ficou assustada quando eu estava lendo a pesquisa por causa dos idosos, que diz que a maior parte, eu acho que é uns 60%. A maior parte pega a faixa etária, né, que concorda com essa frase, são pessoas acima de 65 anos ou 60 anos, mais ou menos isso. A Marcela disse que se assustou com isso, né? Porque você esperava que os idosos tivessem uma opinião diferente. Eu amo os velhinhos, eu achava que eles fossem mais... benevolentes, exato, compreensivos. Agora, de repente, uma coisa que a gente pode tentar discutir é o seguinte, o que está por trás desse conceito? O que faz com que as pessoas pensem que bandido bom é realmente bandido morto? Coincidentemente, eu assisti nessa semana um programa bem inclusivo sobre esse assunto. Os repórteres iam na penitenciária, passavam algumas semanas lá, entrevistando, conhecendo a vida de cada preso e tal, o homem na prisão masculina e a mulher na prisão feminina. E a prisão masculina é uma prisão em João Pessoa, na Paraíba. E ele conversou com o secretário de administração penitenciária que cuidava lá, e ele tem uma abordagem bem diferente. Ele vai nas celas, ele pergunta sobre as solicitações dos presos, ele se envolve com os presos. E ele falou exatamente essa frase, antigamente, para mim, bandido bom era bandido morto. Hoje, com o relacionamento que eu tenho com eles, com o que eu ouço eles falarem, eu já não penso mais assim. Eu enxergo eles como gente. Então, para ele, talvez a frase bandido bom é bandido morto nada mais era do que simplesmente um preconceito. Exatamente. Que foi esse véu caiu, se descortinou para ele convivendo. Porque uma coisa que eu estava pensando aqui é assim, né? A semana passada a gente estava falando aqui no Redação que existe uma sensação, foi feita uma pesquisa, existe uma sensação de insegurança no Brasil parecida com os números do Afeganistão. Então, são números muito fortes, né? Pensar que a gente tem o mesmo tipo de insegurança que os cidadãos do Afeganistão têm é muito forte. Porque a gente imagina Afeganistão, né? Tipo, referência de um lugar que eu não quero viver. Exatamente. Então, será que bandido bom é bandido morto para muita gente? Porque menos bandido na rua é mais segurança para mim? Fiquei pensando isso. Mas Fala, Leite. Não, pode falar, termina. É que eu acho que não é por aí. Eu acho que o bandido bom é bandido morto é uma máxima igual muitas outras que a gente vê, e inclusive com algumas minorias. Você vai falar sobre o homossexual, você vai falar sobre os negros, você vai falar sobre o nordestino. Existem muitos preconceitos em torno disso e pouca informação do que essas classes representam. São coisas completamente diferentes que eu coloquei aqui, mas que todos são frutos de muito preconceito. E eu acho que na história do bandido é meio isso que acontece. Eu acredito que mais do que tudo isso é a sensação de impunidade que a gente tem, que realmente é o que reina. Então, essa sensação vai tomando conta cada vez mais por causa da insegurança. Então, você vê que pessoas que estão trabalhando são roubadas, são agredidas e os bandidos estão sendo soltos, impunes, e isso vai gerando um sentimento de justiça com as próprias mãos, que foi o que a gente já discutiu aqui sobre isso. Eu até acredito que isso possa ser um reflexo. Agora, é muito pequeno pensar isso, né? Eu acho que bandido bom é bandido reformado. Mas vai lá, eu acho que o ponto é isso que a Suzane trouxe, a produção do programa até passou umas informações, e tem uma frase do coronel Álvaro Camilo, que ele é ex-comandante da Polícia Militar de São Paulo, e ele é deputado estadual aqui no estado de São Paulo. Ele fala assim: a sensação de impunidade é tão grande que leva o povo a querer que a justiça seja feita de imediato. O policial age assim, não pela vontade da população, mas pela impunidade que reina. Então, eu tenho a impressão que existe, inclusive, até uma violência grande por parte da polícia em algumas situações, e uma forma de concordar da população com esse tipo de ação, ou querer fazer isso pelas próprias mãos, por conta de falhas muito grandes que a gente tem no nosso sistema judiciário e penitenciário. Do sistema judiciário, pela morosidade que existe em julgar alguns casos, e aí você vê situações que poderiam ser julgadas em todos os níveis, seja da pessoa que assaltou alguém na rua ou do político que está roubando lá em Brasília e não é julgado. Então, você tem essa morosidade, então a pessoa fala: poxa, se a gente for depender da justiça, nunca a justiça vai acontecer aqui no Brasil. E também pelo lado
penitenciário também, que é isso que a gente já conversou algumas vezes aqui no Redação. Às vezes a gente tem a ideia de que não vamos resolver o problema da violência ou dos furtos, roubos e problemas da sociedade colocando as pessoas numa penitenciária para que elas saiam de lá melhores. Não, vamos só afastar essas pessoas da gente. É um castiguinho. E você fica lá enquanto a gente continua vivendo a nossa vida aqui. Porque a gente não quer que você fique melhor, a gente só quer que você fique longe da gente. E tá errado pensar das duas maneiras, mas isso mostra o problema que a gente tem na sociedade brasileira. Eu acho que a gente tem isso também em outros países do mundo, mas a gente está falando do Brasil especificamente nesse momento. Uma questão interessante também é que eu acho que quem pensa dessa forma também fala assim, mas é que é um bandido mesmo, o que vale esse bandido? Né? Exatamente, tira o valor da pessoa. Foi isso que eu percebi com essa frase que o agente penitenciário lá falou. Porque eles realmente diminuem, eles fazem uma... Não só eles, né? A sociedade, como a gente viu na pesquisa, faz essa diferença. Então, é bem assustador perceber que pessoas cristãs têm têm esse pensamento. Várias pessoas, muito... Mas olha, eu fico comentaram pensando, sabe o que, Wagner? Assim, quando a gente vai assistir um filme, a gente torce pelo protagonista, pelo herói. Então, a gente torce tanto que quando ele mata o vilão, não importa a gente não fica afetado. Poxa, esse cara morreu no filme. Tinha a gente que sofre. morrer mesmo. Tinha que morrer mesmo. Assim. Mesmo que a gente não verbalize, é o que a gente pensa. Porque quando o inocente morre na trama, você sofre, né, de certa maneira, com aquele personagem que não merecia ter morrido. Mas quando o vilão morre, você pensa, justiça foi feita. Agora, diferente de até alguns personagens do cinema, os bandidos de verdade, eles muitas vezes são fruto de uma grande falta de oportunidade, né? Então, você vê o funcionamento, por exemplo, do tráfico de drogas dentro de uma grande favela, Rio de Janeiro ou São Paulo, aqueles meninos que crescem na favela vendo o tráfico funcionar tão bem, eles têm, naquele chefe do tráfico, um ídolo, um herói. Porque, olha, ele conseguiu dar certo, olha o que ele faz, ele controla a favela, ele tem dinheiro, ele tem poder e o policial é visto como um inimigo. Então, as coisas, os valores, eles ficam muito trocados e não é culpa daquela pessoa. Claro, quando ela toma a decisão de entrar no mundo do crime, ela está sendo... Né, Lógico, existem casos de pessoas que cresceram ali e que vão fazer outra coisa, obviamente. Mas, querendo ou não, aquele cara acaba sendo uma referência para aquela pessoa ali. Eu estou crescendo, é isso que eu vejo do meu lado, entendeu? O cara que está ali todo dia passando, entendeu? Então, eu vejo o cara tendo dinheiro, eu vejo o cara tendo coisa, tendo as coisas, conseguindo as coisas... Entendeu? As pessoas têm medo dele, isso também, tipo, causa uma coisa na pessoa, tipo, nossa, as pessoas respeitam poderoso. Ele, a pessoa tem poder. Tal. Então, assim, é complicado, porque eu acho que a pior coisa é isso, a gente não vê o bandido, no caso, como uma pessoa. Entendeu? Não vê como uma pessoa. Como um bandido. Se eu conhecesse aquela pessoa, entendeu? Se eu conhecesse aquela pessoa, cresci com aquela pessoa, eu conheci, sou amigo, pô, o cara é gente boa pra caramba, mas você viu o cara fez aquilo. Você fala, mas como assim? Então, assim, cada vez mais isso, não só nisso, o mundo vai tirando mais e mais esse negócio do pessoal, de ser pessoa e mais ser número e mais ser coisa. Então, tudo é estatística, tudo é coisa. Então, assim... Isso aí acaba, assim, é muito mais fácil para mim falar, deixa que mata aquele cara lá mesmo. O cara matou 3 pessoas, entendeu? Vai ser melhor sem ele. Então é complicado, mas é que nem o André falou, não é uma coisa só. Não é só melhorar a polícia, não é só treinar aquilo ali, não é só fazer aquilo lá. São muitas coisas, muitas situações que fizeram chegar do jeito que está hoje. É a questão da impunidade, de eu ter medo de andar na rua e você assaltado. Então, assim, são muitas coisas assim que teriam que mudar para poder... Até mudar a mentalidade das pessoas em relação a essa frase. Eu acho que isso é uma grande coisa, porque é uma tradição. A gente ouve... E aí tem os mais velhos. A gente vai ouvindo coisas como essa desde sempre, e isso vai ficando no inconsciente coletivo. Então, aí a gente o tempo todo aceita frases como essa. Então, a gente tem que fazer uma paradinha para o intervalo, mas que a gente possa pensar, apesar dessas frases comuns, desses chavões que trazem um monte de preconceito arraigado. Mas depois do intervalo, você vai entender como o acordo transpacífico fechado essa semana pode acabar afetando a economia brasileira. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho com Redação.